Aqui exemplo de plantas que são bastante cultivadas aqui na região do Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina e também no Médio Vale, que é a família da abobrinha, do pepino e da melancia. Se nós cultivarmos na mesma área essas plantas, ou mesmo em sequência, principalmente na época do verão, nós teríamos aí uma alta incidência de bloqueamento dos frutos nessas culturas. Então nós deveríamos evitá-las plantar ao mesmo tempo e em sequência essas culturas. Agora nós vamos discutir um conceito que é utilizado por muitos grupos de agroecologia no mundo, que é o uso de plantas companheiras. O que seriam plantas companheiras? Plantas companheiras seriam aquelas que podem conviver ao mesmo tempo na mesma área de plantio ou mesmo em sequência. Só que falta muita informação, principalmente de pesquisa, para validar esses conceitos. Aqui nós temos uma informação que é obtida praticamente de observação empírica de vários grupos que trabalham com agroecologia no mundo, que é, por exemplo, que a cultura do tomate, ela se associa bem, ela pode ser associada ou consorciada bem com salsinha, com cebolinha e com calendula. Agora, para a gente utilizar isso em escala, nós teríamos que fazer uma experiência na nossa propriedade, fazer uma validação em nossa propriedade, para nós observarmos quais dessas plantas seria ideal associar para colocar numa escala maior. E aqui está um exemplo de associação que já foi validada por alguns grupos. Porém, como não tem pesquisa mais profunda na área, fica como sugestão um teste antes de adotar numa escala maior. A diversificação de culturas na propriedade, ela não é importante à agroecologia só porque é uma medida ecologicamente interessante, mas também porque hoje o mercado de produtos orgânicos no estado de Santa Catarina, ele demanda diversidade de alimentos. E é uma forma de conquistar o consumidor. Pesquisa recente, conduzida pela EPAGRE Instituto CEPA, nos evidencia que hoje, aqui no estado, há uma grande tendência dos grupos que trabalham com agroecologia se dedicarem a hortaliças e hortaliças diversificadas como uma alternativa de atender ao que o mercado solicita. Então, além da questão ecológica, nós estaríamos indo de encontro ao que o consumidor está nos solicitando. Entre as práticas básicas em busca de equilíbrio de plantas para evitar a ocorrência de insetos e doenças, aquelas medidas que nós já discutimos anteriormente são as mais importantes e nós não podemos abrir mão delas. O manejo ecológico do solo, o uso de variedades adaptadas ao clima e solo na nossa região, a diversificação de culturas são fundamentais para evitar a ocorrência de insetos e doenças de plantas. O uso de caudas, seja cauda bordaleza, cauda sulfocálcica, de qualquer extratos vegetais que nós formos utilizar, o uso de preparados homeopáticos deve ser encarado como o último recurso, e o que nós discutimos anteriormente deve ser base em busca do equilíbrio. Agora nós vamos discutir algumas caudas que são utilizadas em sistemas ecológicos de produção, principalmente ali na fase da conversão. Porque à medida que nós formos trabalhando a nossa propriedade, a tendência com o tempo é de nós praticamente utilizarmos eventualmente caudas ou praticamente não utilizá-las, porque o sistema vai entrando no equilíbrio com o tempo e a tendência é que apenas aquelas medidas preventivas do manejo ecológico do solo, das variedades adaptadas e da diversificação da propriedade já restauram o equilíbrio sem medidas adicionais de intervenção. Bom, a cauda bordaleza é uma cauda utilizada para manejo de doenças causadas por fungos, mofos, pintas, que afetam culturas principalmente como o tomate, a batata, a cebola, a uva e o morango. Quais substâncias que compõem a cauda bordaleza? O
sulfato de cobre e a cal. Tem sido utilizado mais frequente a cal virgem. Qual a dose de cada substância dessa? 30 gramas de sulfato de cobre ou 30 gramas da cal para cada 10 litros de água. Isso é utilizado em termos preventivos a 0,3%. À medida que aumenta a incidência das doenças, essa dose pode chegar, no máximo, a 100 gramas de cada substância para 10 litros de água, ou seja, 1%. Nós também temos que ter em mente o seguinte: hoje, pelas normas internacionais, o uso do cobre é limitado ao máximo a 6 kg por hectare ano. Então, na cultura que nós vamos trabalhar, nós temos que planejar o número de pulverizações de modo que não atinja esse nível. E por que esse nível de 6 kg por hectare ano? Porque o cobre ele tem um efeito bem específico de ser um biocida. O que é um biocida? De eliminar a vida. Ele não só tem um efeito controlador de fungos, ele pode afetar vários organismos, inclusive a nossa saúde, ao ponto de comprometer a saúde, principalmente efeitos no fígado, e deve ser o uso bem controlado e bem limitado. Uma outra cauda que é bastante utilizada em sistemas ecológicos de produção é a cauda sulfocálcica. A cauda sulfocálcica é composta por enxofre e pela cal virgem. O enxofre ele tem efeito fumigante sobre vários insetos e também atua no controle de fungos, atua também sobre o controle de ácaros, e o enxofre ele tem um efeito nutricional para ajudar a compor, principalmente a síntese de proteínas. A cal fornece cálcio para ajudar o fortalecimento foliar. E qual que é a dosagem de uso dessa substância? Por exemplo, no tratamento de inverno, que geralmente é usado nos meses que as plantas estão dormentes, em junho e julho, em fruticultura temperada, usado para pêssego, para maçã, para ameixa, para uva, é utilizado 1 litro da calda para 8 litros de água, ou 1 litro da calda para 10 litros de água. A gente observa que é uma concentração relativamente alta. Na apostila que nós fornecemos junto com o curso, existe detalhes de como nós diluímos a calda em função da concentração da calda que a gente compra. Tem uma tabela específica para isso ali na apostila. Você também pode fazer a calda sulfocálcica em casa. Aí você vai economizar em torno de 50% do valor que você paga no comércio. Bom, é utilizada a calda sulfocálcica em outras culturas, em outras épocas. Ela também é utilizada, por exemplo, no interior de São Paulo. O pessoal que tem trabalhado com a produção de sítios ecológicos tem utilizado a calda para ajudar no manejo de ácaros e algumas doenças fúngicas que atacam os sítios, as laranjas, as tangerineiras. O pessoal tem aplicado em torno de 2 a 3%, ou seja, 2 litros a 3 litros por 100 litros d'água, para o manejo desses problemas fitossanitários aí. Só que tem um dado interessante: geralmente é aplicado antes da fase de brotação e antes da floração intensa, porque é uma calda que tem relativamente às vezes o poder de causar fitotoxicidade nas plantas. E no caso dos cítricos, eles têm aplicado 3 vezes ao ano, a cada 4 meses. Por que isso? Porque é uma calda que ela tem um relativo poder de fitotoxicidade, principalmente se a temperatura for alta. Por isso que normalmente ela é utilizada mais nos meses de junho e julho para tratamento de fruteiras temperadas no inverno, quando as plantas estão dormentes. É utilizada a calda sulfocálcica para outras culturas? Só que tem que ter um cuidado, principalmente por causa da questão da possibilidade de intoxicar as plantas no período de verão, com temperatura alta. Então, geralmente, a dosagem utilizada é bem mais baixa. Na apostila existe uma série de sugestões de dosagens que possa ser utilizado para outras culturas.
Um outro dado recente sobre a cauda sulfocálcica, que tem sido realizado trabalhos no Brasil para verificar se essas caudas ecológicas têm impacto sobre os inimigos naturais, que são insetos e ácaros benéficos que ajudam a controlar outras pragas. E tem sido observado que ela tem um efeito relativamente nocivo de destruição de inimigos naturais. Então ela deve ser utilizada de maneira localizada e com uma dosagem adequada, como as sugeridas ali na apostila, para evitar a destruição desses organismos benéficos que nos auxiliam nos controles das pragas que atacam as nossas lavouras e nossos pomares. Um outro fator que nós temos que lembrar no uso da cauda sulfocálcica, que é uma cauda altamente corrosiva. Então, no caso específico do parreiral, ela não deve ser utilizada de maneira que vá atingir o aramado. Então, utilizado com um pulverizador costal ou um outro pulverizador que atinja só localizado as plantas. E também nós devemos ter um cuidado de realizar uma boa lavagem no pulverizador após o uso, porque os pulverizadores que ainda têm peça de latão, hoje já vem vários pulverizadores com as peças praticamente de plástico, tem um alto poder de corrosão, onde existe peça de latão, por essa causa. Então nós temos que dar uma boa lavada e muitas vezes utilizar aí um vinagre também para ajudar na limpeza, na base de vinagre 1 a 2%, 1 a 2 litros para 100 litros d'água, para ajudar aí na limpeza do pulverizador. O uso de cinzas para fazer caldas também tem sido praticado por alguns grupos de agroecologia no Brasil. O uso de cinza de madeira, existe trabalho com comprovado auxílio no manejo de doenças, no manejo de um fungo que ataca a cultura da cebola na fase de canteiro, que é o Botrytis squamosa. Então, a medida auxiliar, utilizar a cinza de madeira na dosagem de 50 gramas por metro quadrado para manejo de doença fúngica no canteiro de cebola. Alguns grupos têm utilizado, além do manejo de fungos, a cinza também colocada na água 3%, associada a cal, para que seja utilizada no manejo de insetos e fungos. Só que faltam trabalhos de pesquisa para comprovar a eficácia da cinza utilizada dessa forma, porque geralmente tem sido utilizado de maneira empírica sem um trabalho de pesquisa mais aprofundado sobre o tema. Fica aqui como sugestão para teste em pequenas áreas, porque a cinza é relativamente fácil de obter na pequena propriedade e a cal virgem também é de fácil obtenção no comércio. Fica aqui como sugestão para teste nas propriedades. Aqui mais um exemplo de uma cauda que nós podemos utilizar na pequena propriedade, que é o uso do leite para manejo de fungos. Esse dado é específico para o manejo de oídios da família das cucurbitáceas. Que plantas são nas famílias das cucurbitáceas? Abobrinha e pepino, por exemplo. Qual que é a dose de uso para manejo de oídio nessas culturas? 10 a 20%. Que dose seria esta? 1 a 2 litros de leite para cada 10 litros de água. E fica a sugestão também para realizar testes para o manejo de oídios ou de fungos também em outras culturas, para existir mais trabalhos nessa linha para verificar a eficácia do uso do leite, porque é uma substância de relativa facilidade na obtenção e mais barata.